Olá, meu nome é Ivens Augusto, eu sou médico da UTI, da equipe multiprofissional de terapia nutricional do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Tenho título de especialista em medicina intensiva pela AMIB e título em terapia nutricional parenteral e enteral pela Braskem SBNPE. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a terapia nutricional enteral após a alta hospitalar. E mais do que falar sobre as necessidades calóricas e proteicas, que é algo meio óbvio a gente atingir as necessidades para o paciente que está em casa depois do hospital, a gente vai discutir basicamente sobre como administrar essa dieta, principalmente na diferença entre o contínuo versus o intermitente. E por vezes eu me perguntei o porquê do intermitente e sempre vinha a resposta, é mais fisiológico. E por que é mais fisiológico? Então eu fui atrás e vamos tentar discutir agora um pouco sobre o porquê que o método intermitente é mais fisiológico e benéfico para o doente que recebe nutrição enteral domiciliar. Certamente tem vários tipos de pacientes que recebem nutrição enteral em casa. Muitos pacientes com apenas uma limitação física e com uma inteligência exorbitante que merecem uma sobrevivência maior e precisam de terapia nutricional enteral prolongada. Temos pacientes com sequelas neurológicas acamados, temos pacientes com paralisia cerebral, pacientes jovens, pacientes idosos, pacientes pós uma cirurgia oncológica que vivem com nutrição enteral em casa. Mas nos últimos anos nós temos visto também pacientes sobreviventes na unidade de terapia intensiva que passam por um longo período de reabilitação intra-hospitalar ou mesmo fora do hospital e que por vezes não voltam a ter a mesma qualidade de vida que eles tinham de antes da internação da UTI. Acabam manifestando, portanto, essas síndromes pós-UTI, então alterações psiquiátricas, déficit cognitivo e perda de funcionalidade. Muitos deles acabam dependentes de nutrição enteral domiciliar e o impacto disso é certamente na qualidade de vida desses pacientes, em aumento de custo, já que esses pacientes que ficam com déficit funcional, por exemplo, tendem a ter um maior número de reinternações no hospital. Falando em qualidade de vida, a gente vê que mesmo pacientes que eram funcionalmente ativos e viviam de forma independente, mesmo após 1 ano, 6 meses e 1 ano após a internação na UTI, apresentam aí impacto na sua capacidade funcional em termos de mobilidade e autocuidado. Mesmo pacientes jovens com menos de 45 anos de idade também podem apresentar essas alterações funcionais. Quando a gente vê a população que vai de alta com nutrição enteral, principalmente aqueles pacientes com múltiplas comorbidades, mesmo sendo submetidos a um programa de reabilitação, muitas vezes não voltam a ter a mesma capacidade funcional. Então, com essa população de pacientes críticos cada vez mais sobrevivendo à UTI, vai ser maior ainda a população de pacientes em casa, eventualmente recebendo aí nutrição enteral e que precisarão de um método de terapia nutricional domiciliar. E o que a gente tem de valor em saúde hoje, é o melhor desfecho com o menor custo. Então, nossa missão é proporcionar ao paciente o melhor desfecho com o menor custo. Então, um paciente com uma melhor qualidade de vida versus com o menor custo, ou seja, um paciente com menor número de reinternações, por exemplo. Então, quando a gente fala aí de reinternações, capacidade de sobrevivência, muito se diz respeito à massa muscular. Então, uma estratégia nutricional que garanta a manutenção de massa magra ou que minimize a perda de massa magra, ou mesmo que buscando um ganho de massa muscular para pacientes que perderam massa muscular durante a internação, é extremamente favorável. Então, qual a melhor forma de alimentar o paciente? Pensando aí em termos de metabolismo, massa muscular, imunidade e sobrevivência. Então, a gente tem vários métodos de administração da dieta, o contínuo, o cíclico, que fica sem dieta à noite, geralmente, o método intermitente e o método em bolos. Qual desses é melhor para o paciente? Então, voltando àquela história do que intermitente é mais fisiológico, por que é mais fisiológico? Então, sempre que a gente tem um alimento, a presença de um alimento no trato gastrointestinal, isso determina a liberação de hormônios do trato gastrointestinal, como o GIP e GLP-1, além da colecistoquinina. O GIP e GLP-1 eles determinam uma maior liberação de insulina
pelo pâncreas. Então esse é um estudo feito em pacientes voluntários, pacientes rígidos, que receberam cargas diferentes de glicose, e vejam no gráfico que a produção de insulina determinada pela glicemia foi menor quando comparado com aqueles pacientes que tiveram em conjunto a liberação de GLP-1. Então o GLP-1 e o GIP potencializam a liberação de insulina pelo pâncreas, e que é 70%, corresponde a 70% de toda a liberação de insulina após uma ingestão calórica, após uma refeição. Então faz parte da resposta normal do nosso organismo a liberação de GLP-1 e GIP. E quando a gente vê esse estudo em animais, feito em animais, que comparou métodos intermitentes, então são duas fórmulas intermitentes, administradas de forma intermitente, uma fórmula enteral administrada de forma contínua e uma fórmula parenteral administrada de forma contínua. A gente vê que os pacientes que receberam formulações no método contínuo, após 9 a 12 dias desse tratamento, na presença de um alimento no trato gastrointestinal, não houve a mesma liberação de GLP-1. Ou seja, a gente perde esse reflexo de liberação de GLP-1 e GIP quando a gente está administrando a refeição de forma contínua. Qual que é o resultado disso? Então, além de mais resistência à insulina, mais hiperglicemia, houve um maior acúmulo de gordura no fígado dos animais que receberam a terapia nutricional de forma contínua. Algo que aconteceu tanto nos pacientes que receberam nutrição enteral, quanto nos pacientes que receberam nutrição parenteral. Vejam no quadro acima, em vermelho, as gotículas de gordura no fígado destes animais. Isso foi traduzido numa maior quantidade de triglicerídeos no fígado e também, principalmente nos pacientes com nutrição parenteral, uma maior ativação da mieloperoxidase, mostrando já um processo inflamatório hepático, resultado dessa administração contínua. Lembrem que todos os animais receberam a mesma quantidade de caloria, o que diferenciava era o método contínuo versus intermitente. E mesmo a gente vendo alterações que, por exemplo, a gente vê em métodos de overfeeding, por exemplo, de hiperalimentação, mesmo esses pacientes que receberam método contínuo de administração de dieta, eles tiveram um menor ganho de peso. Então, com a mesma quantidade de caloria, os animais que receberam uma oferta intermitente tiveram maior ganho de peso diário e não tiveram nenhum tipo de complicação associada à terapia nutricional, principalmente relacionada ao metabolismo lipídico e metabolismo de glicose em termos de resistência à insulina. Outra função do GLP-1, quando liberado de forma adequada, é aumentar o fluxo sanguíneo na musculatura esquelética. Então, se a gente pensa que a gente ingere um aminoácido e quer que esse aminoácido chegue no nosso músculo para estimular a síntese proteica, o GLP-1, quando liberado de forma normal, normalizada, ele proporciona um aumento do fluxo sanguíneo na musculatura esquelética. Já os animais, por exemplo, se a gente especular aqui que os animais que não têm uma liberação normal do GLP-1 por causa da administração contínua, provavelmente não vão ter essa ativação endotelial em termos de aumentar o fluxo sanguíneo para o músculo. Algo mediado aí pela liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, parece que no endotélio a gente tem receptor de GLP-1 e isso determina uma maior liberação de óxido nítrico, mais vasodilatação, maior fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética. Bom, ingerimos o aminoácido chegou na corrente sanguínea, agora ele precisa entrar na célula e de fato estimular aquilo que a gente quer, que é a síntese proteica, principalmente na fibra muscular. Então os aminoácidos, assim como outros fatores de crescimento, como insulina e IGF-1, eles estimulam uma via intracelular chamada mTOR, que modula a síntese proteica dentro da célula. Então, se a gente ingere mais aminoácido, e esse aminoácido chega no meio extracelular, ele tende a estimular mais essa via mTOR e, de fato, estimular a síntese proteica dentro da célula muscular. Óbvio que, se a gente usar um nutracêutico como a leucina, que é mais descrito em termos de estímulo à síntese proteica pela via mTOR, a gente vê que a leucina, isoladamente, ela não aumenta a síntese proteica.
Então, quando a gente oferta aminoácidos essenciais, principalmente junto com a leucina, a gente consegue estimular mais essa síntese proteica dentro da célula. Então, não adianta só a leucina, mas sim uma fonte proteica completa. Além disso, não precisa de tanta proteína assim para a gente obter o mesmo estímulo à síntese proteica intracelular. Então, esse é um estudo aqui que comparou idosos e jovens que ingeriram ou 113 gramas de carne moída versus 340 gramas de carne moída. Em ambos os grupos, em ambas as populações, jovens e idosos, teve um aumento da síntese proteica. Mas quando a gente compara a síntese o grau de estímulo à síntese proteica do grupo que ingeriu 113 gramas versus 340 gramas, o estímulo foi o mesmo. Então não houve diferença. E se a gente olhar aqui a quantidade de proteína que tem 113 gramas de carne moída, pelo que o estudo fala, geralmente em torno de 30 gramas de proteína. Além disso, tem outros fatores que podem estar envolvidos. Por exemplo, esse é um estudo em pacientes jovens pós-exercício físico, mas comparando a ingestão de um ovo inteiro junto com a gema versus apenas a clara de ovo. E a quantidade de proteína ingerida pelos dois grupos foi a mesma. E mesmo chegando à mesma quantidade de aminoácido no meio extracelular, o estímulo à síntese proteica foi maior no grupo que ingeriu o ovo inteiro. Então talvez tenham outros mecanismos além da proteína envolvidos nesse estímulo à síntese proteica dentro da célula. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso comparando o método contínuo versus intermitente? Por causa do Muscle Full Effect. Então esse é um estudo que observou o estímulo à síntese proteica intracelular em pacientes durante uma infusão contínua de aminoácidos. Então, quando a gente ingere o aminoácido, no começo dessa infusão de aminoácidos, houve sim um aumento, um estímulo à síntese proteica intracelular. Mas após 2 horas, diminuiu esse estímulo à síntese proteica a níveis semelhantes ao basal. Ou seja, eu fazer uma infusão contínua de aminoácidos, eu não consigo manter esse estímulo intracelular de aumento de síntese proteica. Então, além dessas alterações metabólicas que a gente vê comparando o método contínuo versus intermitente, também tem alterações intracelulares favoráveis para o paciente que está dependente de terapia nutricional, que estão envolvidos aí provavelmente no desfecho dele. E um deles é esse Muscle Full Effect. Uma vez que ao administrar continuamente eu não consigo manter esse estímulo à síntese proteica intracelular. E todo tipo de proteína intracelular. Né? Então isso aqui, nesse mesmo estudo, ele olhou para proteína miofibrilar, que é aquela proteína responsável pela contração muscular, olhou também o componente de organelas, as proteínas que compõem as organelas intracelulares. Em todos esses parâmetros, a infusão contínua de aminoácidos não estimulou a síntese proteica após 2 horas da infusão contínua de aminoácido para esses pacientes. Então, aqui para a gente resumir os benefícios, os malefícios da infusão contínua de dieta, principalmente recai aí sobre alterações metabólicas, metabolismo de glicose, como resistência à insulina e mais hiperglicemia, e também metabolismo de lipídios, com acúmulo de lipídio no fígado, eventualmente proporcionando mais esteatose hepática, e do ponto de vista intracelular, por causa do Muscle Full Effect, parece ser mais favorável à administração intermitente da proteína. E o que isso tem a ver com sobrevivência? Então, cada vez mais a gente tem visto que os pacientes que internam no hospital, aqueles que já têm diagnosticado uma sarcopenia, ou seja, pouca massa muscular, são pacientes que morrem mais no hospital. Então parece que a massa muscular nos dá capacidade de sobrevivência, por exemplo, a um insulto agudo, como é a doença crítica, o paciente que está internado na UTI. E não só falando de quantidade de músculo, mas também de qualidade, aqui eu comparo um músculo jovem com o músculo de um paciente idoso, vejo a quantidade de gordura entremeada nas fibras musculares do paciente idoso, algo que a gente não consegue ver numa tomografia comum, mas que quando a gente utiliza um software específico, principalmente num corte na altura de L3, a gente consegue determinar aqui, comparando
2 pacientes com a mesma quantidade, basicamente de massa magra, mas a qualidade do músculo diferente. Então esses pacientes onde está pintado em verde aqui, é gordura entremeada nas fibras musculares. Então quanto mais gordura entremeada nas fibras musculares, pior a qualidade do músculo. E eles também observaram nesse estudo aqui observacional que aqueles pacientes que tinham pior qualidade do músculo também tiveram um pior desfecho, ou seja, morreram mais na unidade de internação, morreram mais no hospital. Então, qual a melhor forma de alimentar o paciente, pensando aí numa comparação entre o método contínuo e o método intermitente? Então, se a gente pensar em metabolismo de glicose, resistência à insulina, mais hiperglicemia, diminuição da liberação de GLP-1 que pode acontecer com o método contínuo. Se a gente pensar em metabolismo lipídico, com maior acúmulo de gordura no fígado ou mesmo estímulo ao processo inflamatório hepático causando esteatose hepática, certamente o método intermitente é um método mais seguro. Se a gente pensar em massa muscular, talvez o método intermitente seja mais favorável, porque ele mantém melhor e de forma mais efetiva esse estímulo à síntese proteica dentro da célula. E como é a massa muscular que nos dá a capacidade de sobrevivência, a gente tem que manter o método que favorece mais a manutenção de massa magra. E certamente um paciente que não é sarcopênico, é a massa magra que vai nos dar a capacidade de sobrevivência, porque é o músculo que fornece aminoácidos para a síntese de proteínas de fase aguda e síntese de novas células de defesa, por exemplo, num paciente durante uma reinternação hospitalar. Bom, do ponto de vista de o que é mais fisiológico, certamente o método intermitente ele é mais fisiológico. Eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês sobre esse assunto. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado.